Fala, turma! Está começando mais um Resenha de Saúde, o seu podcast da saúde. Hoje o nosso quarto episódio e, como todos os outros episódios, mais um episódio super especial, a gente recebendo duas convidadas soteropolitanas da nossa capital do estado. Hoje eu estou aqui com a doutora, deixa eu pegar a cola aqui, porque o currículo dessas meninas aqui, então, hoje eu estou aqui com a doutora Kerley Veloso, cirurgiã dentista, especialista em ortodontia, especialista em harmonização facial, proprietária da clínica Kerley Veloso, né? Palestrante, professora na área de harmonização, professora do Instituto Líder, professora de pós-graduação da Faculdade Barão de Jiquiriçá em parceria com o nosso instituto, autora dos livros Um Caminho da Fé e Resgatando-me. Doutora Kerley, muito obrigado, seja bem-vinda. Prazer, muito obrigada pelo convite de estar aqui para participar desse podcast aqui de vocês. Valeu. Estamos aqui também com a doutora Fernanda Piton, apesar de falar assim, solteira politana, mas é de Jaguaquara, pois é. Né? Terra da onça. Ela que é biomédica, especialista em estética avançada e harmonização facial, proprietária do FP Acadêmico e da clínica Fernanda Piton, professora de pós-graduação, qualquer canto do país que você procurar, todo final de semana, você, poxa, eu quero ver uma viagem, para onde é que eu vou, alguma coisa, eu entro no Instagram da doutora Fernanda Florencio, ela está em São Luís do Maranhão, Piauí, não sei o quê, e aqui em Valença também, na nossa pós-graduação em saúde estética avançada. Fernanda, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Renatinho, pelo convite, é um prazer estar aqui, vamos bater esse papo aí sobre a estética. Hoje a gente vai bater bastante papo. Né? Bastante papo. Gente, e aí, hoje a gente vai bater um papinho sobre os mitos e verdades dos procedimentos estéticos, né? Os procedimentos estéticos que estão cada dia mais crescendo, né? O Brasil, salvo engano, já é o segundo país que mais consome esses procedimentos minimamente invasivos e não invasivos, e até os invasivos também, os procedimentos cirúrgicos, e a gente vai bater um papo, né? Mas antes eu queria saber um pouquinho da trajetória de vocês, não só eu, como a nossa audiência, né? A gente sabe que os procedimentos de harmonização, os procedimentos estéticos, é algo mais recente, principalmente para nós profissionais odontólogos, biomédicos. Eu queria saber um pouco da jornada, né? Se, tipo assim, já saiu na odontologia, já foi direto para a harmonização, já saiu na biomedicina, já foi direto para a estética. Como é que vocês chegaram para poder trabalhar com esse segmento? Há 19 anos eu sou formada na área da dentista, sou cirurgiã dentista, e eu já saí direto para uma especialização de ortodontia. Quando a gente lida com ortodontia, a gente está trabalhando toda com base óssea, com toda a estruturação da face, e isso é muito bom. Isso foi até para mim um pré-requisito para eu gostar tanto da harmonização. Só que como é tudo muito novo, como você falou, é tudo muito recente. Há 7 anos atrás, como basicamente liberou para dentista, foi quando literalmente eu me joguei nessa área, né? Sempre gostei de estética, desde novo eu sempre rodei todos os dermatos, é uma coisa que eu gosto muito em todos os sentidos da estética. A ortodontia me trouxe essa base do trabalhar estrutura ósseas que interfere na face do meu paciente. E há 7 anos atrás, quando abriu, eu não medi esforços, me joguei na harmonização. Hoje não sei nem nada de ortodontia, tem que ser honesta. Não quer trocar o botox pelo bracket, não, doutor? Não sei nem mais o que é bracket, gente. Se alguém me perguntar, eu tenho até vergonha. Olha que eu fui orto anos, mas hoje minha vida, minha paixão, o que me move é a harmonização. A harmonização facial. Fernanda. Então, eu costumo brincar que eu não sei fazer mais nada, né? Diferente da doutora, eu caí na biomedicina de paraquedas. E quando eu entrei no curso, eu sempre falo que eu não me identificava com nada que tinha na faculdade. Eu quis largar o curso todos os semestres, até o 5º. Quando eu tomei a decisão de, e aí, eu sigo, eu largo ou eu continuo? E aí eu continuei no sentido de, eu preciso ter um diploma, então vamos aqui. Ainda muito insatisfeita com a área. E naquela época que eu me formei, não se tinha muito, né, esse apego da estética para a biomedicina. Não, pelo menos na faculdade onde eu estudei, não tinha. Eu falo que hoje tem uma galera que entra na biomedicina querendo estética. Na minha época não era assim. E aí eu fui para um jantar com a minha mãe, e aí uma amiga dela, dermatologista, comentou, falou, olha, você sabia que biomédico trabalha com procedimento estético? Ó, dermatologista comentou. Pelo incrível que pareça. E foi minha primeira oportunidade de emprego, inclusive. Segurando a reserva de mercado. Pois é, existem profissionais que são mais abertos quanto a isso. E eu não sabia, na minha faculdade não tinha nada sobre isso, mas eu fui pesquisar.
Nisso eu falei, cara, tem um caminho aqui. Pedi para começar a fazer um estágio com ela, acompanhar, e esse lance de lidar diretamente com o paciente foi que me brilhou nos meus olhos. Eu acho que a minha faculdade levava muito pro lance do laboratório, esse afastamento do paciente. Eu falei, aqui tem um negócio que dá para eu ir. E aí, daí para frente, da metade do curso para frente, foi só focado na estética. Meu TCC foi na estética, meus estágios foram na estética, tudo foi na estética. Terminei a faculdade, fiz a especialização. E aí você fala que eu rodo o Brasil todo. Foi uma das primeiras oportunidades que eu tive. Eu estudei num instituto que é referência pra gente, né, que é o Unepulga. Eu estudei lá e foi lá que foi a minha primeira porta de entrada para docência na área da estética. Eu fui convidada para ser professora do instituto, fui treinada por eles também para essa parte da docência na estética, e foi onde eu despontei e comecei a rodar o Brasilzão. Isso lá na época, e atendendo. Atendi, como você comenta, minha família é de Jaraguara. Eu sou soteropolitana, mas fui criada em Jaraguara. Então eu atendi Jaraguara, Ipiaú, Tiruçu, Itaquara, e Pega o por aí vai. A gente falou isso com o João Paulo e com o Afonso, com os meninos também que são biomédicos, e aí acaba atendendo em vários interiores. Eu estava conversando com o Kerley antes de vir para cá, e a Kerley falou assim, pô, você atende Jiqué, quantos quilômetros? Eu falei, 200. Ela falou, meu Deus. Pra gente que é da cidade, é difícil. Como eu vim de Salvador, pra mim hoje eu faço minha base toda em Salvador, né? A gente que é de cidades pequenas, a gente acaba indo para cidades circunvizinhas e vai ali, vai atendendo até para complementar um público, né, maior e tal. E eu fazia muito isso. Só que acabou que a docência, essas viagens para fora foram me empurrando para Salvador. E aí eu fui me desvinculando cada vez mais dos atendimentos no interior. Vim uma vez no mês, depois comecei a vir cada vez 2 meses. E aí fui parando de atender por aqui. E aí hoje em dia eu tenho pacientes que ainda são meus pacientes que vêm do interior para ser atendidos lá em Salvador. Muito menos do que a frequência antiga. E tô nessa vida aí de docente, na estética, então eu brinco que eu não sei fazer absolutamente mais nada, né? Nada, só atuo com a estética mesmo. E dentro da estética, do tanto de coisa que a gente como biomédico pode fazer, né? Que a gente faz facial, faz corporal e tudo, eu acabei me apaixonando pela parte facial e pela parte da harmonização. Então foi onde eu concentrei os meus estudos, foi onde eu concentrei inclusive meus atendimentos, e é o que eu faço essencialmente hoje na minha prática clínica, é a parte facial mesmo. Então hoje estamos com 2 especialistas em harmonização facial. É bom que a gente vai ter bastante papo aqui para falar sobre gerenciamento de pele, sobre envelhecimento, tá? E assim, eu sempre costumo falar, a gente falou de reserva de mercado aqui dos dermatologistas, que não é comum a gente ver um dermatologista abrindo, né? Inclusive os médicos chamam a gente de profissional não médico. É o médico e o restante é tudo profissional não médico. O médico realiza, os profissionais não médicos não podem realizar, e tem todo aquele problema por conta da reserva de mercado. E eu queria que vocês falassem um pouco, né? Eu sempre costumo dizer nos podcasts, nos lugares que eu vou, que antigamente a harmonização, procedimentos estéticos como botox, preenchimento, bioestimuladores eram algo bastante de dificuldade de acesso, né? Eu lembro que falava assim, não, botox, essas coisas de Global, de Ana Maria Braga, de pessoal de televisão. E hoje a gente já consegue atender vários públicos, principalmente com botox, que é um procedimento que tem uma entrega de resultado mais rápido, que é um procedimento relativamente mais barato em relação aos outros procedimentos que a gente tem dentro da harmonização. O que é que vocês acreditam a esse crescimento dos procedimentos estéticos? Vocês acham que os profissionais como odontólogos, biomédicos, farmacêuticos, quando começaram a realizar esses procedimentos, democratizaram mais o serviço? Ou vocês acham que era uma coisa que, mesmo que a gente não entrasse nesse mercado, que não fosse quebrada essa reserva de mercado dos profissionais médicos, isso iria acontecer de uma forma ou de outra? Eu acho difícil. Eu brinco que os profissionais não médicos, mas que eu odeio esse termo, é o Uber do táxi, sabe? Quando surgiu o Uber, foi aquele desespero dos taxistas, aquela confusão, mas o Uber veio para atingir um público que antes não era atingido pelo público do taxista. A mesma coisa acontece, existia uma gama de pessoas que tinham um entrave para realizar procedimentos estéticos, pelo preço, pela questão da distância, muitas vezes, que está presente no atendimento médico. E uma vez que a gente se posicionou nesse mercado, a gente trouxe esse público, né? E hoje em dia eu falo que assim, as profissões da saúde, elas estão crescendo cada vez mais. É um senso muito antigo ainda, esse lance da superioridade, digamos assim, do atendimento médico. Hoje a gente tem as profissões conseguindo se destacar e conseguindo se desenvolver e atender os pacientes com toda a sua plenitude, do início ao fim, tratando desde o procedimento até a sua intercorrência. E isso está ficando cada vez maior pelo posicionamento dos próprios profissionais, seja dos dentistas, agente biomédico, seja lá o que for. E nisso os pacientes também estão ganhando, né, mais confiança, e esse público agora se misturou, já não tem mais isso.
né? Então, é a pessoa que vai na dermato para tratar uma coisa, vai no dentista para tratar outra, vai no biomédico para tratar outro, porque acaba que acontece muito, eu acredito que possa acontecer com a doutora também, com você também, a gente acaba se tornando referência muitas vezes num determinado procedimento, numa determinada coisa, então a gente troca muito com os colegas, então eu sinto muito isso, esse crescimento das classes como um todo, eu falo que é o time da estética no geral, e não essa separação ainda, mais, assim. Eu concordo com você, mas eu acho que, assim, antes de tudo, a gente teve um avanço em tudo que é rejuvenescimento. Seja a longevidade de vida, para todo mundo aumentou. Hoje, todo mundo busca por uma estética, seja estética corporal, seja estética muscular, seja estética de corpo. Eu acho que, cada vez mais, as pessoas estão numa fase que querem viver mais a vida, tem prolongado muito a questão da longevidade, o envelhecimento, de você falecer mais tarde, de você estar bem, de você com 70, 80 anos, estar bem estruturado para você aguentar, e para isso você tem que ter uma vida ao longo desse tempo, seja de musculação, seja de face, seja de rosto, seja você estar bem com sua mente, com sua cabeça. Eu acho que a questão desse rejuvenescimento, essa longevidade de vida, essa busca pelas pessoas de querer viver de uma forma mais saudável em tudo, fez com que também, se muitos estudos, principalmente pessoal de fora, que estuda muito artigo científico, de entender todo o processo de envelhecimento facial. Então, houve uma busca muito grande dessa parte de você, o que está acontecendo com minha face, como é que o corpo responde, o que a gente pode desenvolver de produto, de tecnologia, para a gente dar essa longevidade que o paciente tanto pede. E eu acho que com essa busca, os próprios profissionais também se interessaram, para quem gosta, como tipo a gente que gosta, a gente vive isso, como tem outros que têm outros interesses, mas todo mundo buscando, aumentou o número de profissionais dentro de uma área para ter esse conhecimento e cada vez mais saber o que acontece. Antes, quando a gente utilizava algum procedimento na face do nosso paciente, quando a gente observa, o resultado não era tão legal quanto a gente consegue ter hoje. Hoje a gente consegue ter um resultado muito melhor. Mas por quê? Técnicas foram desenvolvidas, produtos melhores, tudo mais atualizado. Mas toda essa atualização vem, eu acho, de uma busca das pessoas quererem envelhecer saudável. É o que eu sempre chamo. Um envelhecimento sustentável, um envelhecimento saudável. É isso que a gente busca. Então, hoje, está todo mundo buscando a saúde mental, a saúde da estética, a saúde corporal, para fazer o quê? Que tudo é um conjunto. E com todo esse avanço, aí, entre todos os profissionais, a busca dos profissionais para estudo, a busca o campo aumentou para todo mundo. Hoje tem oportunidades, hoje a gente quer, eu tiro até para o meu caso, eu, além de gostar muito da parte de ortodontia que mexia com a base óssea, quando eu rodava muitos profissionais, eles não me davam planejamento. Eles faziam coisas muito pontuais, e eu queria um planejamento. Eu já pensava um pouco o que viria lá na frente. Isso me incomodava que eu não tinha. Então, hoje, tudo que eu busco dar para o meu paciente é um planejamento. Entenda, você fazendo esse procedimento, você chega até aqui, você vai ter que, ao longo desse tempo, você não vai poder se descuidar. Existe toda uma manutenção. E acho que tudo isso que você falou, agregado a esse fator da longevidade, tem levado cada vez mais, repare, estudos, mais profissionais na área. Infelizmente, tem os que estão interessados em dinheiro, que não são apaixonados, mas existem os amantes da harmonização, que são literalmente apaixonados pela parte da estética. Que aí é o que eu falo, quem faz com amor se destaca. Eu acho que o maior grande sucesso vem disso. É você fazer com muito amor. E você entender muito bem do que você faz, né? Quando você fala, Kerley, quer falar alguma coisa? Não? Quando você fala, né, e aí entrando já um pouco no que a gente vai falar, né, de mitos, de verdade, de gerenciamento, né? O que seria esse gerenciamento? Né? Então, assim, são procedimentos, a gente vai unir procedimento, a gente vai escalonar alguns procedimentos, escalar alguns procedimentos, primeiro um, primeiro outro, um substitui um, outro não substitui outro, para o pessoal entender. Com esse avanço da tecnologia, a gente percebe que o envelhecimento na face ocorre em várias camadas. Antigamente, quando a gente ia, todo profissional queria o quê? Preencher uma das queixas mais comuns de todo mundo. O famoso, vou falar num termo que todo mundo vai entender, o bigode chinês. Todo mundo queria preencher. Então, achava que aquilo ali você tratava o que estava te incomodando. Porém, hoje a gente percebe o quê? Que tudo vem de uma flacidez. Quanto mais a queda da face da gente, quanto mais marca esse suco.
Então, hoje a gente faz um tratamento para dar um lift na pele, para depois você entrar no preenchimento. Então, assim, você entender o processo de envelhecimento te faz você dar um melhor tratamento. Ó, no seu caso, é melhor a gente tratar uma pele do que preencher. Mas vai que um outro caso, cada caso é individual. Tem gente que realmente é só um preenchimento, tem gente que eu vou ter que tratar a pele para depois preencher. E nisso você vai explicando e gerenciando com o seu paciente. A gente envelhece diariamente. Todo dia a gente está envelhecendo. Eu brinco. Mulher não faz unha toda semana? Não tem conserto de ar-condicionado? Você tem tudo. Dieta, você faz toda semana. Você está ali treinando toda semana. Por que na harmonização é diferente? O procedimento é caro, eu entendo. Mas tem coisas que, infelizmente, a gente precisa manter. Então, se você quer ter essa longevidade, essas manutenções, você consegue. Mas lembrando que tudo é manutenção. Lembre que a gente faz manutenção de tudo. Por que não da harmonização? Existe também isso, que é isso que a gente tem que quebrar um pouco nos pacientes. De que faz uma vez, não precisa fazer mais. E não existe isso. A gente vai estar sempre mantendo. É o que você falou dos globais. Os globais ali já têm acesso desde antes. Hoje todo mundo está com mais acesso. Hoje a gente tem tecnologias que antigamente era só lá fora, veio aqui para o Brasil e hoje a gente tem como. O Brasil, é o que você falou, virou um dos símbolos na estética. Por causa do avanço, da maneira que a gente tem o olhar estético. A gente tem uma preocupação para o paciente não ter uma cicatriz grande, a cicatriz ficar menor por causa da estética. Então, tudo isso eu acho que uniu e você consegue planejar melhor o paciente e gerenciar isso. O quanto de tratamento ele vai fazer, qual o intervalo de sessão, quando ele vai ser feito, o que vai ser feito primeiro naquele caso. Por isso que é tão importante uma consulta, que às vezes muita gente quer o quê? Negligenciar. Muitos pacientes não entendem. E aí eu afirmo para vocês, a importância da consulta justamente para a gente ensinar para vocês como está seu envelhecimento, porque cada vez mais você se olhando no espelho, você vai entender qual é o planejamento que a gente faz, a execução do que a gente está fazendo na sua face, qual é a repercussão que você vai ter. Né? Quando a gente pensa muito nesse gerenciamento de pele, eu ouvi um termo recentemente, que foi quando a Gisele Bündchen apareceu no camarote agora, né, no carnaval, acho que São Paulo, Rio, não sei, e aí pegaram uma foto dela de 20 anos atrás, ela com uma roupa muito parecida e com um rosto muito parecido de 20 anos, acho que 24 anos atrás, se eu não me engano. E aí mas é a Gisele, né? Mas aí sim entra um termo muito importante que marcou muito para mim, que foi o pré-juvenescer, que é o lance da prevenção do envelhecimento. E eu acho que esse pré-juvenescer está muito relacionado com esse gerenciamento do envelhecimento. A gente tem muito a busca do paciente no consultório para resolver o problema e não, na verdade, né, prevenir o aparecimento do problema. E é aí que entra esse gerenciar. E é aí que entra a gente pensar em várias estratégias. E como a doutora falou sobre a questão do custo dos procedimentos, não é só o procedimento. Quando a gente realiza uma consulta do paciente, a gente monta um planejamento para ele com esses procedimentos, só que a gente vai orientar questões alimentares, suplementares, prescrições, cuidados em casa, que também vão estar auxiliando nesse gerenciamento e nesse pré-rejuvenescimento, que é o pré-rejuvenescimento que é tão importante, assim. Eu acho que é nesse sentido que vem muito. Eu falo que o nome de 2023 é a questão da prevenção do envelhecimento, por isso que vem muito, muito forte desde o ano passado a questão dos bioestimuladores, vem tomando tanto espaço dos preenchedores, né? As pessoas não querem mais inflar a face, encher a face de preenchedores, as pessoas querem prevenir os envelhecimentos, terem pequenos retoques ali, isso tudo está associado nesse gerenciar o tecido. O que vocês falam, né, e que ele falou ali da questão pontual do bigode chinês. O primeiro curso que eu fiz de preenchimento há 7 anos atrás, a gente aprendia a preencher o suco, né, o vinco. Você fazia pouca cânula até, né? Você entrava com agulha, retroinjetando de agulha e o paciente ficava assim. Eu falo que fofão, aquela bochechona assim pra frente, assim, o rosto não tem contorno, é tudo uma coisa só. E aí depois a gente sabe que isso aqui é uma consequência, que a causa tá cá em cima, que a gente tem que fazer uma reestruturação. É por isso que as meninas estão dizendo aqui, dizendo muito bem, que a gente precisa de um planejamento, né? E Fernanda falou muito bem aí que agora é o boom dos bioestimuladores, porque as pessoas estão buscando cada vez mais a naturalidade. Né? A gente sabe que na harmonização as pessoas... Então, assim, a gente teve aquele boom dos rostos mais preenchidos, agora as pessoas estão buscando mais naturalidade. E aí eu queria que vocês falassem um pouco dessa linha tênue que existe, né? Porque tem muita gente que acaba... Esses dias eu estava comentando com uma pessoa
que começou a realizar os procedimentos comigo agora, mas depois de muita resistência, depois de muita conversa, de muita aula, né? Eu costumo dizer que minha avaliação, os pacientes falam, rapaz, você está parecendo que está me dando uma aula aqui na consulta, mas a intenção é essa. Obviamente que a gente não vai fazer uma avaliação da mesma forma que a gente dá uma aula para o aluno, mas eu tento explicar tudo direitinho, para que a pessoa tire aquela imagem que ela tinha antes e dizer assim, não, a harmonização é para eu ficar ali todo, né, quadradinho, todo com a mandíbula marcada, e não é mais isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco nessa linha tênue entre a extravagância e a naturalidade, que a gente sabe que, por mais que venha diminuindo, existe ainda esse medo, segmento. Né? Eu falo que um dos maiores mitos que tem na estética é o medo da harmonização facial. Eu falo que virou demonização facial. Você fala, eu trabalho com harmonização, tem paciente que quer fugir. Tem paciente que chega no consultório e fala assim, olha, eu não quero harmonizar, não. Eu quero fazer um preenchimento. O paciente dele não entende que quando a gente fala harmonizar a face, a gente está falando desde uma simples prescrição de um skincare para ele, passa por um gerenciamento, passa por orientação e passa pelos procedimentos que possivelmente podem ser injetáveis. Não significa que são essas deformações, né? Como a colega comentou, a gente vem no desenvolvimento, é uma área muito nova para todo mundo, para todas as classes é uma área muito nova. Então, quando a gente pensa nos procedimentos há 10 anos atrás, o que é muito curto, eram feitos com preenchimentos permanentes. Eram feitos com coisas que para você resolver logo ali, fazer um retoque, era sempre colocando mais produto, era sempre inflando cada vez mais aquela face, não se tinha o entendimento das quedas, né, dos processos de envelhecimento da face, reabsorção óssea, queda de coxinha, não se tinha esse entendimento. Então, as coisas foram se desenvolvendo ao longo que a própria área foi crescendo. Então, os próprios profissionais foram se desenvolvendo ao longo desse caminho. Então, hoje a gente tem esse entendimento e é aquilo que você falou, o nome do ano é naturalidade. As pessoas buscam por isso, eu inclusive fico extremamente feliz que o público venha buscar por isso, porque foi sempre uma linha que eu bati muito na tecla. Então eu sempre falo, olha, harmonizar a face não é deixar seu rosto quadrado, não é deixar o bocão da Anitta. Harmonizar a face é fazer determinadas alterações singelas, delicadas, que vão só exaltar a beleza que você já tem, né, que já existe no seu rosto, e isso é harmonizar a sua face, por isso que é muito individual, né, cada planejamento é de um jeito, cada paciente é feito de uma forma, a gente segue muito aquilo que vai exaltar a beleza que a pessoa já tem, e não criar um padrão, né, sair fazendo uma fotocópia de todos os pacientes, digamos assim. Se falou bem, e a gente também leva em consideração é que os pacientes hoje que estão com a questão da longevidade, como eu falei, eles perdem o quê? Contorno de face. O que mais chega no nosso consultório é paciente que perdeu aquele contorno. Nossa, doutora, quando eu levo essa foto assim, ó, eu queria ficar, quando eu era mais nova, eu tinha minhas bochechinhas, isso aqui meu era mais marcadinho, eu tinha isso aqui bem contornado. E aí o que a gente percebe? O que antigamente se tratava muito? A questão de preenchimento. Eu achava que perder o contorno é só inflar a face do paciente. Encher, encher, encher. Pronto, virou uma bola de encher. Ó, tô soprando e pronto, tá virando uma bola. Que é o que estava sendo feito. E hoje, cada vez mais, os pacientes estão o quê? Querem naturalidade, entendendo que veio a geração do bioestimulador, porque ele traz a naturalidade, ele não traz o enchimento da face, ele traz a estruturação da pele, que é o que a gente perde. A gente perde colágeno, a gente perde elastina, colágeno não só em rosto, em face, em corpo, em tudo quanto é lugar. E aí, quanto mais colágeno você perde, quanto mais está despencada a face. Então, a gente trabalhar inicialmente uma face onde a gente possa dar uma reestruturação dérmica, ou seja, pegar aquela pele e deixar ela mais firme, mais dura, você está devolvendo naturalidade. Porque o bioestimulador, o bom é que ele melhora a resistência da pele sem te dar uma volumização. Então, você diminui muito seu paciente a quantidade de ácido hialurônico, então ele fica mais natural. Então, cada vez mais as pessoas estão realmente querendo a naturalidade, querendo se sentir melhor, querendo estar saudável. Por isso que eu sempre boto envelhecimento sustentável e saudável nisso aí. Vamos pegar essa deixa que vocês falaram de preenchedor e de bioestimulador, vamos falar um pouquinho dos dois, né? Porque às vezes as pessoas têm dúvida o que é bioestimulador, o que é preenchedor, os dois vão bioestimular, os dois vão volumizar, coisa, os dois é a mesma coisa. Onde é que eu boto o bioestimulador, onde é que eu boto o preenchedor, onde é que eu boto a toxina botulínica? As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Vamos falar um pouquinho, né, sobre cada um procedimento, sobre o que é cada um procedimento, para que serve cada um procedimento, que as pessoas têm dúvidas. As pessoas chegam, doutor, eu queria botar um botox aqui no meu bigode chinês. Aí a gente vai explicar que ainda é botox, tem uma reestruturação, tem que preencher, tem que bioestimular colágeno.
Existe todo um processo para esse tratamento, né? Eu brinco que são categorias de produtos, né? De medicações, não deixam de ser de medicações, que vão ter a sua finalidade ali. E a depender de cada caso, a gente vai usar uma delas, a gente vai usar duas, a gente vai usar as três, vai usar mais de um, menos do outro. Mas assim, eu sempre separo muito, eu sempre brinco com o paciente de uma forma onde eu falo, olha, o preenchedor, ele é como se fosse uma massinha de modelar que eu vou lá, deposito no tecido para devolver um volume que está faltando ali. Eu reestruturo um arco do zigomático, eu empino a pontinha do nariz, eu devolvo uma volumização de lábio, eu entrego uma maior volumização se for a queixa do paciente, eu preencho uma olheira, eu consigo preencher, eu consigo colocar uma massinha ali naquele local que é o nosso gel de ácido hialurônico. Quando a gente passa para bioestimuladores, a gente é uma classe de produtos, né? Que abaixo dela a gente tem várias medicações aí. 3 delas são as principais. A gente tem a hidroxapatita de cálcio, que é uma medicação bioestimuladora de colágeno. A gente tem o ácido polilático, que é outro bioestimulador de colágeno. A gente tem a caprolactona, que é o meio termo aí, né? Ela fica entre um preenchedor e um bioestimulador. E aí, quando usar um ou outro, depende muito da queixa do paciente, depende muito também do que o paciente procura. Eu sempre falo isso, a gente atrela muito a necessidade estética com a questão do investimento que o paciente pretende fazer nisso. Eu nunca sou muito, sabe, digamos assim, tem que ser desse jeito, tem que ser esse produto que você vai usar, tem que ser esse protocolo. Não, a gente vai adaptando tanto as medicações quanto o tempo de tratamento, a escolha do produto. Então, dentro dos bioestimuladores, a gente tem algumas opções. E a gente sempre fala isso, a diferença principal entre um ácido hialurônico e um bioestimulador é que o ácido hialurônico ele vai lá e vai volumizar um tecido, seja para estruturar, seja para dar volume mesmo. Já um bioestimulador, o nome já diz, ele bioestimula o próprio organismo a produzir colágeno. Então, ele vai estimular o seu tecido. É por isso que quando a gente fala de naturalidade, automaticamente a gente remete a um bioestimulador. Porque a gente vai estar induzindo o próprio organismo do paciente a produzir colágeno, isso a longo prazo é muito benéfico, isso faz aí uma prevenção desse envelhecimento e consegue, consequentemente, fazer um efeito lift de face, a gente tem aumento de espessura dérmica, então a gente tem uma melhora tanto do aspecto de pele quanto de efeito lift. A gente tem que avaliar em que momento do processo do envelhecimento o paciente está, né? A depender do momento que ele está, cabe somente ácido hialurônico, a depender do momento que está, cabe associar ácido hialurônico e bioestimulador. E quando a gente fala aí da toxina botulínica, a gente já passa por um procedimento que eu falo assim, eu sempre brinco e falo, a toxina não trata a ruga, tá? Esqueça, você veio pro meu consultório achando que toxina vai tratar ruga, a toxina não trata ruga. A toxina trata músculos hipercinéticos, que causam rugas. A toxina faz a prevenção do aparecimento de ruga. Mas, por exemplo, se você olha para o seu rosto hoje e tá lá uma ruga estática na sua testa, ou seja, não fez expressão facial nenhuma e tem um vinco marcado ali, aquilo ali não é toxina que vai tratar. Porém, ela pode tratar a causa. A consequência é aquela ruga estática. Então, se ele movimenta, eu não vou conseguir movimentar, infelizmente, né? Ou felizmente, a testa está parada aqui. Mas quando o paciente ergue as sobrancelhas, que marca esse vinco mais forte, isso significa que aquela musculatura que é hipercinética, ou seja, que é mais forte, marca e, consequentemente, com o tempo, vai dando origem àquela ruga estática, que é a consequência. Então, eu preciso colocar a toxina para parar a causa e vou ter que entrar com outro tratamento, que pode ser o quê? Preenchedores, bioestimuladores ou até outras técnicas que hoje os pacientes não procuram, mas a gente aplica muito em consultório, que é microagulhamento, gerenciamento de pele com os peelings, que também vão estar associados aos tratamentos injetáveis. Então, é mais ou menos isso. Eu sempre falo que, assim, ponto de partida costuma ser a toxina nos injetáveis, né? A gente vai lá, faz a miomodulação da musculatura, prepara todo esse tecido, depois a gente vai partindo para outros procedimentos. Não, perfeito. Perfeita colocação. Não tem nem o que deu uma aula. Acrescentar. Agora que a gente já sabe, que a audiência já sabe, sobre todos os procedimentos, sobre para que serve cada procedimento, eu queria saber como é que está a procura, né? Vamos falar primeiro das mulheres. Depois a gente passa para nós rapazes, aí eu já vou dar um spoiler do que eu fiz hoje também. Então, digamos que o que é que as moças mais procuram no consultório de vocês, dentro dos... Não só assim, não, a linha de trabalho de vocês eu já entendi, que é uma linha mais voltada para gerenciamento do envelhecimento, com protocolo, mas assim, eu costumo dizer que os procedimentos estéticos são procedimentos eletivos, né? É o paciente, o novo paciente, é um paciente que não conhece a doutora Kelly, não conhece a doutora Piton. Quando ela liga para marcar lá com a recepcionista de vocês, ela marca, eu quero fazer um preenchimento labial, eu quero preencher meu bigode chinês, eu quero fazer um bioestimulador, eu quero fazer uma toxina botulínica. Mas embora
a vontade seja dela, quem vai realizar o procedimento, quem vai dizer se ela vai realizar aquele procedimento ou não é o profissional, tá? Mas o que é que levam as pessoas a procurar vocês, assim, demais? É um preenchimento labial? É uma reestruturação de malar? É um bioestimulador? É uma toxina? É um peeling? O que é que tem de mais procura dentro das mulheres? Menino, lá no consultório vai para a parte de rejuvenescimento. Não sei se é porque eu termino trabalhando muito rejuvenescimento. O que elas sentem muita falta, que eu tenho percebido. Gostei do menino. Me senti rejuvenescida. É depois o bioestimulador que ele vai contar, ele que é um pois menino, entendeu? O problema é que, assim, muita gente chega, eu tenho pego um pessoal mais maduro, uma mulherada mais independente, uma mulherada que tá buscando se cuidar, quem não se cuidava, né? E aí elas sentem falta de um planejamento, que é o que a gente estava conversando, do que utilizar, em que fase utilizar, como é que minha face pode ficar saudável. Então, como eu explico tudo, eu faço um planejamento, todo o rejuvenescimento, às vezes fica de 6 meses até 1 ano para o paciente ficar comigo, para ter uma face estruturada de forma natural, eles vão muito pela questão do rejuvenescimento da face. Então, assim, antigamente era muito fio de PDO. Hoje é pelo rejuvenescimento. E através do rejuvenescimento é que eu vejo quais procedimentos, como a doutora falou, que eu vou colocar. Se vai ser o bioestimulador, se vai ser o preenchedor, se vai ser um fio de PDO, se vai ser a toxina. Mas elas têm buscado muito, já diferente de homem. Homem aumentou em 40% minha clientela. Mas a maioria dos homens, eles buscam questão da mandíbula, que aí é fatídico. Pera que a gente vai chegar nos rapazes. Espera que a gente vai chegar nos rapazes. O hidrolift, que é o preenchimento na testa, principalmente que muito homem, eles têm essa região ficar funda. No que ela fica funda, o que acontece? Essa ruga que fica muito marcada, isso aqui desce muito. Então, os pacientes querem uma testa, tirar aquela cara de bravo, querem uma testa mais harmônica, mais... Vai Renato agora analisar a própria cara, falar, eu tô com cara de bravo. Uma testa desse tamanho. Você não conta, Renato, você é um ponto fora da curva, você é biomédico esteta, você não conta muito, né? Homem tem sido isso, hidrolift e mandíbula. Agora já a mulher vai muito pro rejuvenescimento, para isso justamente que a doutora falou. Eu fiz um planejamento estratégico lá da FP, né, nos últimos tempos, em planejamento de marketing. Eu lembro que me apresentaram a matriz BCG. E é aquele lance do só vaca leiteira e tal. E eu lembro que quando eu botei a vaca leiteira, era toxina botulínica. Com toda certeza. A minha vaca leiteira do consultório é toxina botulínica. É o que as pessoas ligam procurando, é o que elas pedem, é o procedimento de entrada, é onde eu pego e conquisto a pessoa. Porque é um procedimento simples, é um procedimento confortável. Ela faz, ela vê o resultado rápido, porque ali com 15 dias já tá pronta, a sobrancelha tá arqueada, ela tá assistindo bonita. E aí ela me dá espaço para eu entrar e falar, vamos agora mexer em outras coisas? Vamos agora me dar uma liberdade? Agora você tá falando, você vê como é de clientela, né? Eu tô te falando que essa semana e na outra, eu tive muita gente que, os próprios pacientes que são entendidos, e isso me chamou até atenção no consultório, porque não estava acontecendo isso. E de 1 mês para cá, eu vi que tem uma quantidade muito significativa que, olha, doutor, eu gosto que eu faço toda a parte de rejuvenescimento, mas toxina tô falando assim, as palavras dele. Como é algo simples, entenda. Eu vou preferir fazer assim, uma outra coisa que o preço mais assim. Mas essa parte toda, eu falei com você não se incomoda, não sei o quê. Eu falei, gente, não tem problema nenhum. O quanto é engraçado, cada vez mais é o que eu firmo a minha linha na área do rejuvenescimento. Isso me chama a atenção, porque a gente tem que trabalhar o que tá dando no nosso consultório, né? E o quanto de gente, às vezes, sai de uma toxina porque acha que é algo simples. Que qualquer um pode fazer, qualquer lugar. E não é só toxina estética, a gente tem que ter toda a toxina funcional, que é do terço inferior, que a gente não dá atenção. Maravilha. O platismo é o maior músculo que deprime a face. Com o passar do tempo, isso aqui tudo cai. Então, a toxina estética, é o que todo mundo quer, ficar sem ruga, ficar sem marquinha. Mas e a toxina funcional? Exatamente. Que você estrutura toda a face do seu paciente, isso aqui vem aqui, ó, e puxa tudo para baixo. Aí você esquece de anular. Então, não é uma simples toxina. Você está fazendo um tratamento todo full face no paciente, um rejuvenescimento. E foi engraçado como isso me chamou a atenção, porque não foi 1, 2 ou 3 a clientela. E cada vez mais me chama a atenção que para eles são um procedimento simples, isso acontece, né? Muito. Eu até comentei sobre isso numa live recente. Eu falei assim, o quanto que a gente precisa, inclusive, ir além do normal, né? Do praticado. O quanto que a gente precisa mostrar para o paciente, olha, eu não faço uma simples toxina em 3 regiões. Eu faço toda a minha modulação da sua musculatura. Eu te entrego além
da paralisação do músculo que você quer, eu te entrego também uma prevenção de envelhecimento quando eu aplico além dessa região. É impressionante quando eu pego um paciente que eu faço planejamento, eu começo a marcar aqui, mas você tá marcando aqui por quê? Por que você tá marcando aqui? Porque eu já fui em vários lugares, ninguém nunca me marcou aqui. Aí eu falo, força o pescoço, ele forçar o pescoço. Eu tô aqui sem toxina, meu pescoço, eu brinco assim, eu já tô na época de fazer, já deu meus 4 meses, ó. O meu pescoço puxa tudo. Pescoço puxa tudo pra baixo aqui. Até no músculo nasal, alguns pacientes estranham. No nariz. Fazer cara de nojo, botar aqui. Eu falei, eu vou mostrando assim, olha, esse músculo aqui do queixo, o músculo mento, ele puxa toda a musculatura, fica cheio de celulite. Dá um beijo aí, joga na queixo celulítico. Meu Deus, meu queixo tá cheio de celulite. Eu falei, pois a gente faz toxina aí também, né? O abaixador do ângulo da boca, ele tá puxando a sua boca, a gente paralisa aqui. Meu Deus, eu nunca fiz isso. É porque realmente tá só com a toxina. Só focado ali. Da região do frontal, acho que dessa forma a gente consegue direcionar. Mas acontece muito isso mesmo, acontece também lá. Uma outra coisa que eu percebo muito, e também é uma parte de uma discussão científica, um consenso global aí dos profissionais, é que a gente antigamente, a toxina desejada era aquela testa travada, né? Que chegava para ver o reflexo da outra pessoa na sua testa, de tão travada que era. Então, as pessoas pediam por grandes doses de aplicação de toxina botulínica, aquele rosto travado sem expressão facial. E hoje a gente não tem mais essa busca. O próprio paciente, numa maioria das vezes, ele me fala, olha, eu quero aplicar, mas eu quero continuar movimentando. Né? A gente tem essa intenção. Quando ela comenta sobre essa questão da depressão da região de supercílio, por exemplo, a gente sabe dessa linha médio acima dela de aplicar toxina e não aplicar abaixo, para a gente preservar a sustentação. Ou embaixo fazer somente uma unidade, pesar a mão só em cima. Mais para cima. Então, a gente já tem aí esse crescimento profissional quanto a gente entender que não é mais travar. Por exemplo, já partindo para os meninos, um paciente homem, eu raras às vezes vou travar por completo uma região de glabela. A cara de bravo, ela é sexy pro rosto masculino, faz parte da sexualidade do rosto masculino, da beleza do rosto masculino. Então, eu não vou tirar por completo a cara de bravo de um paciente desse. Eu vou fazer a modulação daquela musculatura, eu vou tratar possivelmente uma ruga que tem ali, mas eu vou deixar ele com a expressão de cara de bravo dele, senão a esposa dele vai me matar, né? Então, a gente não pode tirar por completo, tem que deixar. Então, é aí que a gente consegue, muitas vezes, se diferenciar desses lugares que, muitas vezes, faz aquele negócio, olha, é X valor, 3 regiões é isso, mas é aquela aplicação que, às vezes, não dura a quantidade que deveria durar, né? Uma hiperdiluição do produto, muitas vezes. É aquela técnica que, ó, já é defasada faz tempo, bem basicona, e aí quando a gente apresenta isso pra pessoa, que a pessoa fala, não, beleza, eu vou fazer. Uma vez que ela faz com você do jeito certo, acabou, ela é sua pro resto da vida. Não, eu também, eu comentei até com o Kerly aqui mais cedo, que eu faço em média de 15 a 20 pacientes de toxina botulínica por semana. É uma quantidade bastante relevante e sem dúvida, a toxina botulínica pelo menos comigo, é o procedimento mais buscado, mais realizado, e vem crescendo muito também a procura dos rapazes, né? Inclusive, o podcast anterior aqui, a gente falou, Afonso e João Paulo, sobre estética masculina, né? E falamos bastante sobre os procedimentos, que não só a mandíbula marcada, né, mas também que a toxina botulínica e os bioestimuladores. Hoje, por sinal, né? Eu tava falando aqui pro esposo de Fernanda, pra Vitor, eu falei assim, ó, aqui saí primeiro, a gente tava nós três dando aula, eu tava na turma 2, Kerly na turma 1, Fernanda na turma 3. Kerly acabou 20 minutos antes, eu acabei 20 minutos depois, Fernanda acabou 40 minutos depois. Eu falei, Kerly foi a primeira a sair, eu falei, Kerly, bora lá na clínica, porque a clínica é vizinha do estúdio, e a gente já vai fazer um bioestimulador. Então, eu fiz um bioestimulador, né? Tô aqui, sem nenhuma complicação, sem nenhum cuidado, sem sentir dor nenhuma, fizemos o procedimento anestesiado, a anestesia obviamente já passou, uma hora dessa, estou aqui bem tranquilo, fazendo atividade laboral como se nada tivesse acontecido. E eu acredito que o crescimento desses procedimentos estéticos minimamente invasivos se dão também, em partes, por conta desse pós. Imagine você realizar um procedimento desse, que tem uma entrega de resultado muito boa. A gente fez uma técnica realmente para estruturar, uma técnica de lift, para depois a gente entrar com a parte de estruturação com preenchedor, e você sair do procedimento que levou 1 hora, e vir aqui estar fazendo uma atividade bastante tranquila. Então, um outro tema que a gente foi no primeiro episódio com o Ricardo, biomédico esteta, professor da pós também, a gente falou que os 40 são os novos 30, os 50 são os novos 40, exatamente. Os 60 são os novos 50, muito por conta disso.
É longevidade. Procedimentos cirúrgicos que antes eram feitos com 50, quiçá 40 anos, hoje estão cada vez mais distantes. Então, pessoas de 70 anos, tudo bem, pessoas de 80 anos, mas eu não vejo mais hoje, veja bem, procedimentos faciais sendo feitos em pessoas de 40 e de 50 anos, muito por conta desses procedimentos minimamente invasivos, né? Não é que ele vá substituir, mas ele vai retardar muito os procedimentos cirúrgicos. Eu trabalho com cirurgião plástico, ele brinca assim comigo. Eu não sei se eu te amo ou se eu te odeio. Porque você posterga a cirurgia, não é, gente? É porque hoje, com as tecnologias, com ultraformer, ultrassom microfocado, com os bioestimuladores, com o preenchedor, a gente tem tanta tecnologia nova que ele fala assim, é ótimo porque quando chega para operar, a pele está tão boa que até o próprio lift da face, a própria cirurgia, é uma cirurgia não só tranquila, como o resultado, a entrega é muito melhor. Então, eu te amo por causa disso, eu te odeio, porque ele fica brincando, porque você posterga. Porque, como você falou, com tudo isso a gente consegue. Pois é, tô perdendo dinheiro. A gente consegue ter essa entrega. E quando a gente fala da técnica, do avanço de técnica, antes a gente fazia de um jeito, hoje a técnica, até as técnicas estão avançadas para você dar um efeito maior de lift. Hoje se trabalha muito, hoje se fala muito em lift de face, lift disso. Lançaram, que existe, né, na toda a parte de estética, a questão do ultrassom microfocado, onde você vai na questão da musculatura. Vamos você trabalhar e dar o tônus. Explica o que é ultrassom microfonado, que às vezes as pessoas não sabem, né? Pois é uma tecnologia nova, tanto que... O que se fala muito hoje? Lipo HD. Lipo HD com Renúvio. O Renúvio você tem retração da pele. Não só para corpo, aí quando a gente vai para face, nós temos o Ultraformer, que é uma tecnologia extremamente nova, atual, onde a gente mexe no esmais da face. Para quem não sabe, a parte da musculatura, a gente perde o tônus. E a gente precisa dar aquele tônus, porque não só existe um envelhecimento na pele, na gordura, no osso, como também a musculatura da gente, ela vai perdendo a tonicidade. E quando a gente consegue um tônus, a gente consegue uma reestruturação facial também complementar aos outros procedimentos todos que a gente já falou. Então, são tecnologias e outra coisa que você falou do tempo. O downtime, ninguém quer muito downtime. O pessoal quer fazer um procedimento e poder sair, poder ir para uma reunião, poder voltar para o trabalho. Não quer ficar em casa naquele perder muito tempo. Hoje a vida está muito agitada, ninguém tem tempo para nada. Então, ele quer fazer aquele procedimento como você fez. Você está aqui fazendo seu podcast. Quer fazer um ultrassom microfocado? Ele permite isso. Um paciente fazer, não ficar com muito edema, não ficar muito inflamado e poder sair, poder fazer as coisas dele, que é o que todo mundo hoje quer. O ritmo de vida está muito acelerado, né? Com certeza. Sabe que tem os cuidados, né? Pós-procedimento, exposição solar, atividade física, mas são coisas simples. Simples de manejar, né? Tudo bem que hoje, para mim, ficar sem fazer uma atividade física um dia já é bastante... Eu vou gostar para descansar um pouco, dar uma relaxada. Mas amanhã já tem aula novamente, foi até bom, né? Mas assim, aproveitando que a gente falou de novas tecnologias, falamos aí do ultrassom, do ultraform, o que é que vocês acham, se falando de perspectivas voltado para os procedimentos estéticos, o que vocês acham que tá para chegar? O que vocês acham que vai vir para melhorar ainda mais? Né? O que vocês acham assim, que vocês têm já uma informação de tá vindo tal coisa, né? De tal procedimento, de técnica nova? O que vocês acham que tá vindo, tá chegando aí no mercado da estética? Eu vejo muito um crescimento das próprias tecnologias. O próprio Ultraformer tem passado por novas tecnologias, está no 3 já, né? Então a gente tem um próprio desenvolvimento. E o que eu acho mais interessante é que assim, a gente tinha um momento uns anos atrás que era cada procedimento na sua casinha. Eu acho que o que vem muito para os próximos anos é a associação dessas técnicas. Então, assim, o Ultraformer na casinha dele funcionava muito bem. O bioestimulador na casinha dele funcionava muito bem. Os dois juntos funcionam de forma maravilhosa. Eu acho que a associação de técnicas vem trazendo muito isso também. Eu vejo muito, principalmente, a questão de estruturação, sendo muito mais... firmada no mercado do que a parte de volumização, que é o que a gente começou falando, né? Então, as técnicas estão muito por esse caminho, da questão de a gente falar, como a gente comenta aí dos estudos, a questão da linha dos ligamentos de retenção da face para trás, a gente pensar nessa estruturação do rosto, as técnicas estão voltadas muito mais nisso. Eu brinco que o paciente, quando ele tem a queixa aqui, né? No centro da face. Ele fala a queixa aqui, a gente olha para cá. Né? Eu sempre falo, quando eu dou aula de preenchedor, que preenchedor se faz de cima para baixo e de fora para dentro. Então, é o paciente falando aqui, 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 e eu olhando daqui para cá, para dentro. A última coisa que eu olho é a queixa, porque normalmente a causa está bem distante. Então, as técnicas vêm muito nesse caminho, né? Dentro dos produtos,
eu vejo muito voltado à questão de produtos que têm um G-Prime. Para quem não conhece G-Prime, é a questão da reticulação do produto cada vez mais pesado, mais alto, para que eu consiga usar menos quantidade de produto. E ter uma maior durabilidade. E ter uma maior durabilidade, um efeito de retoque menor, uma distância maior entre os atendimentos, porque isso traz o que a doutora comentou, a questão, né, da pessoa poder voltar para a rotina dela normal. Então, as técnicas que são minimamente invasivas, por isso que a gente ganhou tanto espaço, é muito nisso. Remetendo só a algo que me veio na cabeça quando a gente comentou sobre a questão dos 30 seus novos 20 e tal, eu lembro que a doutora Amanda Lopes, que é uma cirurgiã dentista que eu trabalho lá na Renova, ela postou recentemente sobre a mudança do ícone do idoso. Né, que antes o ícone do idoso era um senhorzinho no andador e agora é só um senhorzinho de chapéu. Então, assim, até o ícone do idoso, de identificação que tem, né, nas filas e tal, já mudou, porque vem mudando, né? E uma outra coisa que tem também, que estourou esse boom da estética, é as redes sociais. A gente não tinha o apelo que se tem hoje das redes sociais há 10, 15, 20 anos atrás. Então, as pessoas se preocupam muito mais. Uma coisa que me chocou muito, eu não sei se aconteceu com vocês, era em pleno pico de pandemia, a galera querendo fazer botox, todo mundo preso dentro de casa e o pessoal querendo se tratar. Mas sabe o que foi? Eu falei isso aqui no programa, não lembro se foi com o Léo, psicólogo, que é um programa que a gente vai ao ar ainda, sobre assim, como a gente passou a ficar muito dentro de casa. Boa parte do comércio ficou voltado para o virtual. As pessoas passaram a ser o rosto da sua empresa. E aí eu até comentei de um nutricionista amigo meu que ele falou assim, velho, depois que eu comecei a gerar conteúdo na rede social, que eu comecei a perceber, né, rugas, eu comecei a perceber sinais de envelhecimento. Sim. Então a pandemia acelerou justamente isso. As pessoas começaram a divulgar seu trabalho em rede social, o rosto ali o tempo todo, se ver muito. E aí as pessoas começaram a perceber alterações ali e realmente tinha muita gente passou a gerar conteúdo e muita gente passou a querer se cuidar mais. Uma coisa, busca, pode falar. Não, pegando só o gancho da questão do que vem de tecnologia, toda essa parte de laser está vindo com muita... É verdade. É muito forte. Tanto que o Ultraform já saiu do 3 para o MP4, para o 4. Outra coisa que a gente deve associar, é uma coisa que eu já atento, inclusive eu tenho junto com minha irmã, existe a parte da soroterapia. O que é? Existe um implante, que é o implante NAD, e existe o pó iofilizado, que é um NAD, que é para você dar energia para a célula. Às vezes a gente também se preocupa tanto no bioestimulador, no preenchimento, não sei o quê, e sua célula não tem energia para trabalhar. É a mesma coisa que a gente está cansado, está fadigado, a nossa célula não tem. Você dá o metabolismo para a sua célula trabalhar, porque às vezes a gente entrega maior tecnologia para ele, mas ele não tem, falta o básico, que é uma energia celular. Às vezes, hoje em dia, o que faz, assim, preenchimento, ou em bioestimulador, o que a gente pode fazer? Existe matrixil, que é uma substância que você acelera síntese de fibroblasto. Existe o NAD, que é o pó iofilizado, que você dá mais energia. A partir do momento que você faz... D, às vezes a própria vitamina D injetável, vou até falar aqui, ó, pegando são todos isso que você pode complementar e dar energia, ATP para sua célula. É bioquímica pura, né? É bom a multidisciplinaridade justamente por conta disso. E aí eu vou contar um caso para vocês, recente, semana passada. Uma paciente chegou para fazer um preenchimento, marcou comigo para fazer um preenchimento labial. E aí eu falei, menina, bora fazer um Sculptra. Tá na hora de você fazer um Sculptra, vamos fazer um bioestimulador. Ela, Deus me livre. Paguei 2.000 e tantos reais há um tempo atrás, não vi resultado nenhum. Eu falei, não é possível, porque a gente sabe a entrega do resultado do bioestimulador, da marca. E aí eu falei assim, não é possível, tem quanto tempo você fez? Ela falou, não, tem 60 dias para fazer, não, tem quase 3 meses, eu não vi nada. Eu falei, você tem algum problema? Ela disse, não, eu sou uma paciente, de vez em quando dá uma anemia. Aí eu falei para ela assim, olha, você vai fazer ali, minha saúde importa, né? Você vai fazer um hemograma e uma vitamina D e amanhã você vem aqui. E aí ela estava num quadro de anemia moderada até, não vou dizer um quadro severo, e com a vitamina D de 12. Falei, aí não tem, você falar igual a Sabrina Sato, você poderia tomar um banho de Sculptra. Então, uma banheira que não porque, olha, o Sculptra é diferente de um preenchedor, por exemplo, de um preenchimento labial, que é um procedimento passivo. Você está colocando algo pronto. Você vai volumizar ali. O bioestimulador é ativo. Você vai estimular, você vai ativar o organismo. Para que esse organismo seja ativado, você precisa que ele esteja íntegro. A anemia, você está sem transporte de oxigênio. Vitamina D, metabolismo lá embaixo. Como é que você vai ter uma resposta?
E aí fizemos a reposição, pedi para que ela procurasse um médico para poder fazer essa questão da parte hematológica, e aí depois fizemos um Sculptra, e eu peguei aí a fama da primeira sessão e da segunda, porque a entrega do resultado, porque a gente estava numa janela curta ainda, né? Eu fiz mais um Sculptra, e aí eu peguei a fama ruim que ela tinha feito, e aí juntou os dois, ela tem uma entrega de resultado agora, né? Fantástico. E aí ela falou assim, não, agora eu não fico mais sem o Sculptra, né? Obviamente de outros bioestimuladores. Então, assim, foi o que Kerlen falou muito bem. A gente tem que saber tratar, e quando a gente não puder tratar também enquanto biomédicos e enquanto dentistas, utilizar o profissional médico. Eu acho que a maioria hoje a gente trabalha. Eu também tenho um médico lá na clínica, Fernanda também, você também, todos nós trabalhamos com profissionais, com fisioterapeuta dermatofuncional, com esteticistas, com biomédicos, com odontólogos, com psicólogos, com médicos, porque eu acho que essa multidisciplinaridade que ajuda muito o paciente. Eu acho que isso também é muito importante nos tratamentos de hoje. Eu acho que é algo que eu, inclusive, como professor, eu acredito que vocês dois também, a gente se preocupa muito em fazer o profissional... Quer ver um termo que eu odeio? É profissional injetor. Eu não sou profissional injetora. Eu sou boa demais para ser somente uma profissional injetora. É um negócio, não injetar até um macaco injeta. Se você botar ali na repetição, uma hora ele vai injetar. Exato, eu tenho irmãs gêmeas, que elas hoje têm 14, mas eu dou esse exemplo desde que elas tinham 7, 8. Eu falo, gente, só dá uma seringa na mão dela e fala, fura aqui. Ela sabe furar. Todo o raciocínio clínico em cima do quadro daquele paciente, o direcionamento, é isso que faz. E o que muda o tratamento é exatamente isso. Eu tive uma paciente eu tive uma aluna daqui, da sua pós-graduação, que a gente fazendo aula de avaliação em semiologia, que é o meu modo, então a avaliação é meu negócio, eu gosto desse negócio. A avaliação, ela é o que direciona todo o sucesso do tratamento, não tem, é inquestionável isso. Avaliação, planejamento, né? A gente consegue direcionar ali, entender as expectativas do paciente, alinhar as expectativas da pessoa com aquilo que a gente pode entregar com o tratamento. É onde a gente consegue saber até onde a gente vai, se a gente manda pro coleguinha cirurgião plástico, ou se a gente manda primeiro para um psicólogo, porque talvez está precisando, né? A gente consegue gerenciar. E aí ela relatou para mim em sala de aula, ela falou, eu tenho acne e eu reparo que eu tô muito incomodada. E eu falei, tá, como é que é? Onde é que essa acne aparece? Sempre que eu desregulo a alimentação, aparece. Eu falei, mas você já parou para reparar se tem algum alimento específico que acontece? Ela, eu percebi que toda vez que eu como alguma coisa que tem leite condensado, ou é bolo, ou seja, tudo muito voltado para o leite. Eu falei, você já tentou fazer um teste de intolerância à lactose? Já tentou, assim, só a título de curiosidade? Ela, vamos fazer o seguinte, faz o teste, depois a gente conversa. Aconteceu o quê? Teste positivo. Eu falei, não é estética, vai pro endócrino. Você tem que tratar a sua intolerância à lactose primeiro, tem que modular isso, tem que tomar medicação, porque não adianta nada tópico, nem injetável, vai resolver essa questão da sua intolerância. Trate a intolerância primeiro. E esse é o papel da gente. Eu brinco muito que quando eu falo que é uma equipe multidisciplinar, é botar o seu braço onde a sua mão alcança, né? Botar a sua mão onde o seu braço alcança, na realidade. Porque saber até onde o meu tratamento consegue chegar, onde eu vou precisar chamar um colega, seja um dentista, seja um médico, seja o que for, e trabalhar dessa forma. Então, eu sei os limites do que o meu procedimento consegue entregar e tá tudo bem. E aí eu alinho essa expectativa, eu entendo toda a complexidade. Aí entra a soroterapia, o tratamento endógeno, porque queira quer não, a beleza ela vai ser de dentro para fora. Não adianta. Quer ver um outro, a gente pode abrir essa discussão? Apareceu... Não sei vocês, mas eu adoro reality show, tá? Eu tenho esse traço feio da minha personalidade, que qualquer besterol de reality show eu sou apaixonada. E aí teve aquele cara que saiu do Big Brother agora, eu não vou me lembrar o nome dele, é o Bruno Gaga, lembrei. Ele saiu do Big Brother, ele pediu pra sair, e ele acabou de realizar uma harmonização. Depois eu mando pra vocês se vocês não viram. Foi uma harmonização que saiu no chat, que custou R$25 mil. Eu não consigo ver aquela harmonização, sabe por quê? Eu vejo uma pele cheia de cicatriz de acne, eu vejo uma pele que não foi tratada, uma pele que não foi tratada, um rosto que não foi manejado antes de simplesmente só preencher. Aí se fez uma mandíbula que ficou perdida atrás de um paciente que não foi manejado, foi simplesmente preenchido. E eu não vejo, eu falei, gente, eu não consigo olhar para esse paciente e enxergar esses 25 mil que ele fez. Por quê? Porque não houve um planejamento de tratamento desse paciente, não se pensou nele como um todo, e a gente volta para aquela questão do gerenciamento. Né, de pensar nele. Tanto que existe até um artigo científico que mostra isso. Pega uns leigos, uma pessoa que fez a harmonização e uma pessoa que só tratou a pele, deu tom, deu a questão da luminosidade, trabalhou a questão da acne. E quando você bota um leigo para avaliar, ele acha que é aquele que só mexeu na coloração de uma pele, uma coisa, ele que fez a harmonização, porque volta para isso.
A questão da pele chamou muito mais atenção, a pele clean, uma pele que é mais bonita, uma pele mais viçosa, uma pele mais uniforme do que a própria harmonização em cima disso. Mas são os pilares É engraçado. básicos da Mas harmonização. as pessoas pulam esses pilares. Qualidade de pele. Isso é pra gente, né? A gente é básico, isso, mas não é todo mundo que é isso que diferencia a gente dos outros. Exatamente. Bioestimular colágeno através de qualidade de pele, você pode fazer isso com skincare, peeling, skin buster. Bioestimular colágeno, devolver colágeno que o tempo lhe tirou, que você não produz mais, quando produz é muito pobre, através do bioestimulador de colágeno. Repor o que você perdeu, que o tempo lhe tirou, né? Repor volume com os preenchedores faciais e atenuar as rugas, né? Relaxar os músculos. Então, esses são os pilares da harmonização. O primeiro é a qualidade da pele. Né? Que muita mulherada lá chega menopausada, chega às vezes com a pele cheia de ruguinhas assim, quando você olha craquelada, e é craquelada por falta de um estradiol, por causa de uma progesterona. Não adianta eu dar meu melhor tratamento se o paciente não sabe. Agora, eu sei indicar, eu tenho uma humildade, a gente tem que ter, de como você falou, da indicação, porque falta hormônio, é hormonal, não depende tanto de mim, tem a parte hormonal. O hormônio é precursor para um colágeno, uma vitamina C é precursor para um colágeno. Então, eu tenho que ter o hormônio, e muita gente chega sem hormônio, porque tem medo, cada vez mais está sendo implantado para as pessoas a questão do hormônio, da reposição hormonal, não é só estética, né? É reposição. A gente sem hormônio não vive, né? Quem é que vive sem hormônio? Não tem como. Isso é o ser humano. Não dá. E o hormônio interfere também, a gente volta tudo para a parte de colágeno, para a parte de face. Eu brinco que assim, o organismo da gente é extremamente inteligente, né? Ele é extremamente inteligente. Deus é perfeito. Então eu sempre falo assim, a sua pele, a sua unha, o seu cabelo é a última coisa que seu organismo está se preocupando, se importando. Então, se está faltando vitamina, se está com deficiência de alguma coisa, ela vai reservar para aquilo que é vital. Ela não vai mandar para a pele, ela não vai mandar para o cabelo, ela não vai mandar para a unha. Então, quando começam a aparecer determinadas disfunções que são muito intensas, pode ter certeza que existe alguma coisa endógena acontecendo aí, porque o seu corpo ele faz isso, ele segura aquilo que é muito importante para onde são os órgãos vitais, e a pele sofre, o cabelo sofre, e eu falo que muitas vezes a queixa estética é que faz o paciente ligar o alerta para perceber que tem alguma coisa acontecendo de errado. Isso a gente tem, assim, relatos e relatos de pacientes, principalmente mulheres, né, que tem esse, homem também, mas mulheres acabam tendo esse apelo maior, de às vezes não perceber que tem outras coisas acontecendo, mas quando o cabelo começa a cair, procura. E aí vai descobrindo que deveria ser tratado. E uma coisa que eu falo assim, para mim tá tudo bem, o paciente ele vai, mas ele volta. Porque a queixa estética, ela continua ali. E eu preciso que ela maneje todo aquele problema, toda aquela disfunção que ela está tendo, seja hormonal, seja o que for, ela regule aquilo e ela vem para mim pronta para a gente realizar o tratamento estético. Então é muito isso, assim. Entendi. Eu acho que se deixar aqui, diretor, a gente vai levar... Eu tô com pena até de Vitor, coitado, que veio dirigindo o Vitor Esposo, tá aqui nos bastidores, né? Vitor Esposo da doutora Fernanda Piton. Mas eu acho que foi um programa muito esclarecedor, né? Eu tenho certeza que as pessoas, ao assistirem, tenho certeza que vocês gostaram muito do programa. Eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês digam aonde podemos encontrar vocês, nas redes sociais, em salas de aula, nas clínicas nas quais vocês atendem, nas cidades nas quais vocês atendem. Se quiserem falar de algum projeto novo, de algum curso, do livro novo que está vindo aí, tem gente escrevendo o 3º livro, fiquem à vontade. Então, gente, minha rede social é DRA, de doutora Kerley, que é meu nome, que é QE. Eu atendo em Salvador, atendo sempre lá, termino não saindo rodando como essa turma aqui, tá? Na minha rede social, no meu Linktree, tem tudo. Tô na escrita, como eu brinco, que o paciente tem que estar completo. Eu digo que, além da harmonização, eu sou uma psicóloga hoje em dia, né? Que eu tenho um livro que fala Um Caminho na Fé, o resgatando a importância da pessoa ter o empoderamento e ter a autoestima, porque a estética não vai devolver isso, porque tudo vai do interno. Tô aí na escrita do 3º livro, que até o final do ano eu lanço. E é isso. Nas minhas redes sociais tem o Linktree, que eu boto todas as informações. Eu dei um curso no Instituto Líder, no Rio Vermelho, lá em Salvador, para alunos que querem seguir essa área, fazer residência. Eu também tenho um curso VIP, que é um curso mais avançado. São técnicas mais avançadas para quem já sabe e quem quer se aprimorar no que eu tanto amo, que é o rejuvenescimento facial. Bom, ela tem essa meio de falar que eu só vivo viajando, né? Mas, assim,
Eu hoje tenho o meu consultório, que é a FP Clinic, e eu tenho a minha empresa de cursos, que é a FP Academy, né? As duas sediadas em Salvador. Então, o consultório hoje, graças a Deus, cresceu, não sou mais só eu agora tenho equipe, estou muito feliz com isso. Então, eu tenho mais 2 farmacêuticas estéticas lá e uma biomédica estética, especialista em pele preta, inclusive, o que é incrível, o atendimento dela é sensacional. Uma possível convidada para você, inclusive. Não, já tá. Como é o nome dela? Jéssica Magalhães. Doutora Jéssica Magalhães, né? Sinta-se convidada, tá? Fernanda agora só vai retornar na 4ª turma daqui a uns 4 meses, 5 meses. Eu acho que você pode vir antes. Ela pode vir antes, com toda certeza. Então vamos combinar, diretor já coloca aí, né? Para falarmos sobre estética e gerenciamento da pele negra. Da pele negra. Muito e eu bom. gosto muito, a Jéssica foi uma aluna minha de especialização, a gente se tornou amigas e hoje ela é uma colaboradora da FP, eu fico muito feliz ela fazendo parte do time. Então no consultório a gente trabalha corporal, trabalha facial, os meus atendimentos são mais voltados para harmonização, mas a gente atende de tudo um pouco lá no consultório, tem nutricionista também, tem outros atendimentos. Além disso, a FP Academy, ela é voltada... Tem o curso de gerenciamento de pele preta, tem os cursos de harmonização, eu tenho alguns cursos que são mais voltados VIP. Hoje eu estou com um novo projeto que é a residência, a escola de harmonização, junto com Indirayama. A gente está com essa primeira turma que vai ser lançada segunda-feira em Salvador, né? A nossa primeira turma lá. Também vocês encontram tudo nas minhas redes sociais, é fernanda.piton, não tem segredo. Entra lá, tá os arrobas dos cursos, tá, então quem é paciente entra no FP Clinic, quem quer ser aluno entra no FP Academy e a gente conversa por lá. Que bom. Gente, então, você já sabe onde é que vai encontrar, né? Estou aqui sempre no canal do Estúdio Rocon, todas as quartas-feiras, às 19h15, né? Quando não estou toda quarta-feira, o diretor fica enchendo o saco para que a gente grave mais programas, para que possa sair toda quarta-feira aqui no Estúdio Rocon. Nas minhas redes sociais você encontra o Dr. Renato Lima, vai ser o primeiro que vai aparecer lá, eu acho que só tem eu. Tem o Instituto Renato Lima também. Você encontra a mim e essas 2 professoras excelentes aqui na nossa pós-graduação de saúde e estética avançada, que é aqui em Valença. A gente já tem 3 turmas, a primeira turma, que foi que a professora Kerry estava hoje, já está no antepenúltimo módulo, já vamos formar a primeira turma de especialistas em estética e estamos com lista de espera para a nossa 4ª turma, que será lançada agora em julho, no 2º semestre, tá bom? Eu tenho certeza que esse podcast, não vou nem dizer assim, se fez sentido, não. Esse podcast fez muito sentido para você e da mesma forma que fez sentido para você, eu gostaria que você pegasse o link, lembra daquele grupo de família que só tem política, coisa chata, coisa de futebol, corrente, pega esse link aqui, coloca no grupo da família que vai ajudar muita gente, tá certo? Um beijo, um queijo, meninas, muito obrigado. Obrigada, Caio, muito obrigado. Vitor, muito obrigado. Até quarta-feira às 19h15 no Estúdio Rocon. Tchau!